Talvez você está dizendo, mas eu nem tenho nenê. Tu vai ter. Te prepara que tu vai ter. Mas nem estou pensando em ter. Te cuida, porque tu sentou nesses bancos aqui. E esses bancos aqui, eles estão abençoados. Olha. Amém. Te liga. 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 23. 1 Coríntios 11, 23. Vamos ler uma parte da palavra de Deus. 1 Coríntios 11, 23. Amém. Tu que não trouxe o exemplar da Bíblia, ou não tem a Bíblia no teu celular, eles vão colocar aqui. Vão conseguir colocar aqui, Thales? Vão? Amém. Amém. Vamos lá então. Na minha Bíblia está escrito assim: porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, na minha versão, vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão, 24, e tendo dado graças, o partiu e disse: tomai, comei, isto é o meu corpo, que é partido por vós, fazei isto em memória de mim. Pode tomar o teu assento. Esse é o texto clássico da Santa Ceia do Senhor. Porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: tomai, comei, isso é meu corpo. Tomai, comei, depende do lugar, se nós vamos para os evangelhos, fazer isso em memória de mim. Isso é o texto clássico escrito na carta de Paulo aos Coríntios, o grande apóstolo Paulo. Tu já deve ter ouvido falar do apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo escreveu essa carta, esse trecho que fala sobre a Santa Ceia do Senhor. Ele fala aqui nesse texto que nós lemos que o Senhor Jesus Cristo, na noite em que foi traído, na noite em que Judas entregou Jesus para ser morto, na noite que foi traído, o apóstolo Paulo, o apóstolo São Paulo, aqui está falando e escrevendo: eu recebi do Senhor o que eu vou ensinar para vocês. A gente só pode dar para alguém aquilo que a gente tem. A gente só dá para alguém aquilo que temos, aquilo que recebemos, aquilo que buscamos. Isso a gente pode dar para alguém. Eu recebi do Senhor, Paulo está falando, aquilo que entreguei ou que ensinei para vocês. Para nós que conhecemos um pouco a palavra de Deus, sabemos que Jesus Cristo, ele teve quantos apóstolos? Quantos? 12 apóstolos. Sabe me dizer o nome de 3? Pedro, Tiago e João no barquinho. Pedro, Tiago, João, Levi ou Mateus, Bartolomeu, Judas, teve 2 Judas. Quem mais? Tomé, aquele que só acreditava vendo. Se eu não colocar o dedo no buraco da mão dele que ele foi pregado, eu não acredito que esse Jesus. Aí quando Jesus chega para ele: bota a mão aqui, Tomé. Aí Tomé diz: não, Senhor, eu estava brincando. Eu sabia que tu era Deus, eu sabia que tu era Senhor. Qual o nome do outro apóstolo? Paulo. Paulo era apóstolo? Paulo era um dos 12? Paulo não era um dos 12. Porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, eu vos entreguei.
que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, olha a cena, Jesus estava participando da ceia. Na noite que foi traído, tomou o pão, tendo dado graças, partiu. Onde é que Paulo estava? Paulo não estava ali. Paulo, nesse momento, era um dos perseguidores da igreja do Senhor. Era um dos que falavam: Jesus é fraude. Jesus veio fazer um tumulto contra a religião judaica e veio pregar essas coisas novas, falando que tem que dar o outro lado da face quando a gente apanha de um lado, falando que tem que dar o resto da roupa se pedirem uma parte da roupa. Esse Jesus é fraude. É o que Paulo, o apóstolo Paulo, estava falando na hora da última Santa Ceia do Senhor. Agora Paulo se encontra com Jesus. Vem uma luz no caminho que ele estava seguindo para ir matar os cristãos, e Jesus manda uma luz do alto. Paulo cai no chão e vem uma voz do alto que diz: Paulo, Paulo, por que tu me persegues? Paulo, por que tu me persegues? É duro recalcitrar contra os aguilhões, é o que a Bíblia fala. E aí Paulo fica cego, e ele começa a se perguntar: de quem é essa voz? Quem é essa voz? Aí Jesus fala: eu sou Jesus, a quem tu persegues. O coração dele foi impactado numa grande necessidade que ele sofreu naquele momento, de ter a visão dele recomposta. E ele se prostrou aos pés de Jesus, e ele começou a ouvir Jesus. E quando ele começou a ouvir Jesus, ele tentou saber coisas sobre Jesus. Chega um momento na nossa vida em que nós precisamos ouvir coisas sobre Jesus. Chega um momento na nossa vida em que nós temos que nos informar sobre o que Jesus está fazendo. E Jesus está fazendo nesses dias coisas maravilhosas no meio da igreja dele. Jesus está fazendo nesses dias milagres tremendos no meio da igreja dele. Jesus nesses dias, ele está cuidando de famílias que antes não eram cuidadas. Jesus nesse momento está restaurando casamentos que estavam sofrendo. Jesus nesse momento traz cura para aqueles que estão doentes. Jesus é aquele que traz cura. Precisamos saber mais sobre Jesus. Paulo agora se encontra com Jesus na noite da Santa Ceia. Paulo estava perseguindo a igreja. Agora Paulo começa a fundar igrejas, começa a fundar ministérios, começa a visitar cidades e falar: Jesus Cristo salva, Jesus Cristo é a solução, Jesus Cristo é aquele que vai tirar vocês das trevas e vai deixar a luz vir. E agora Paulo escrevendo para Coríntios, para a igreja de Coríntios, esse capítulo 11, ele começa o primeiro versículo falando: sede meus imitadores, como eu também sou de Cristo. E aí ele continua o capítulo falando sobre as mulheres. Por isso que muitas mulheres não gostam do apóstolo Paulo. Ele começa: a minha esposa é uma, que se tivesse que escolher entre Paulo e Pedro, ela escolheria Pedro, porque Paulo dizem que era machista. Mentira, não era. Mas esse capítulo 11, Paulo começa a falar: mulheres, quando vocês forem orarem na igreja, cubram a cabeça. Homens, quando vocês forem orarem, descubram a cabeça, porque vocês são cabeça da mulher. É o que ele está falando, isso é a Bíblia. E aí Paulo manda cobrir a cabeça. E aí, se nós formos olhar somente essa palavra, nós vamos dizer: Paulo é machista, porque a mulher é tratada de uma maneira, o homem é tratado de outra maneira. Mas agora, se a gente for olhar para a Bíblia sem preconceito, a gente vai ver que a igreja de Coríntios era uma igreja em que naquela cidade tinham muitos prostíbulos. Era uma das maneiras
ganhar a vida era se prostituindo nessa cidade de Corinto. Um grande percentual das mulheres dessa cidade eram prostitutas. Só que Jesus entrou na cidade. Quando Jesus entra na cidade, a história muda. Quando Jesus entra no lugar, a história muda. E aquelas mulheres que antes se prostituíam, agora Jesus entra na vida e na família delas. E elas querem Jesus e querem largar esse caminho. Só que naquela época as prostitutas, elas eram conhecidas pelas cabeças raspadas. As cabeças eram raspadas nessa época. Agora elas entravam na igreja e os irmãos começavam a condenar elas, porque elas estavam recém crescendo a cabeleira e estavam com o cabelo curto. E os irmãos da época julgavam e diziam: essa aí não pode sentar conosco. Agora Paulo, porque estava havendo muitas contendas na igreja, porque sempre tem aquele que é mais santo que o outro, sempre tem aquele que sabe mais do que o outro, e aí joga na cara do outro uma coisa que nem sabe o que está falando. É verdade, gostei. Sempre tem um que acha que sabe muito mais do que o outro e coloca o outro lá para baixo. Às vezes tem um que tem 30 anos de fé, o outro tem 1 ano de fé, e aí o que tem 30 anos de fé começa a dizer: mas tu está todo errado, não pode isso, não pode aquilo, outro. Quando a graça de Jesus já entrou na vida da pessoa, quando a graça de Jesus já entrou na família da pessoa, quando a graça de Jesus já limpou de todo o pecado, já deixou as coisas velhas para trás, já está numa vida nova. E às vezes o crente gosta muito de julgar o outro. Isso é o mal do crente. É o mal do crente que não é convertido, julgar o outro. Que a gente venha a ser crente convertido. Aí Paulo vê essa situação no meio da igreja e ele diz: irmãs, para que pare de haver essas contendas, de falar de vocês, usem o véu. Usem o véu até nascer a cabeleira, usem o véu, para que ninguém venha julgar vocês, para que ninguém venha falar mal de vocês. Esse é o contexto que Paulo está escrevendo, o capítulo 11 da primeira carta aos Coríntios. Então, não é uma lei bíblica que a mulher tem que ter o cabelão. Não, era costume daquela época, nessa igreja, nessa cidade. Não é uma questão teológica bíblica que a mulher não é. Se a gente for ver na Bíblia, a Bíblia fala de mulheres adornadas, mulheres enfeitadas, mulheres que serviam a Deus com braceletes, com correntes, isso a Bíblia fala. A Bíblia fala da noiva que vai se encontrar com Jesus. Sabe como é que ela vai ser? Adornada, enfeitada. Essa é a noiva que vai se encontrar com Jesus. Essa é a noiva. Agora Paulo está falando: porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei ou vos entreguei. Paulo começou a procurar a saber quem era esse Jesus, o que esse Jesus poderia fazer, o que esse Jesus falava para que vidas fossem mudadas e vidas fossem transformadas. Paulo não estava no momento da última Santa Ceia, mas se a gente for pegar o Evangelho de Mateus, de Marcos e de Lucas, a gente vê que ele fala as mesmas palavras que estão lá nesses evangelhos, só que quando Paulo escreveu o Evangelho de Mateus, Marcos e Lucas, não tinham sido escritos ainda. Só que ele conversou e começou a saber o que está acontecendo no meio desse povo de Deus, o que está acontecendo no meio desse povo barulhento, o que está acontecendo lá, que tantas pessoas estão indo para lá, tantas pessoas querem esse Jesus. E aí os apóstolos que seguiam Jesus, os 12, começaram a dizer para Paulo: Paulo, esse Jesus, ele trouxe para nós salvação, ele trouxe uma nova esperança, ele trouxe uma nova vida. E aí Paulo começou a aprender sobre Jesus, aprender as coisas da eternidade. Aí ele falou: agora eu ensino para vocês que Jesus, na noite que foi traído, eu não estava lá, mas é como se eu estivesse. Eu não estava lá, mas eu sinto hoje a graça dele me alcançando. Porque Jesus, na noite que foi traído, ele lavou os pés dos discípulos, ele se fez humilde. Na noite que foi traído, Jesus pegou o pão, ele partiu e ele disse assim: vai ser a minha carne, mas eu vou ressuscitar no terceiro dia. Vão procurar o meu corpo e não vão achar.
Não vão achar porque eu vou ressuscitar. A Bíblia fala lá em Lucas 6, no versículo 45, daquilo que o coração está cheio, é aquilo que a gente pode dar. O homem bom do bom tesouro do seu coração tira o bem, e o homem mau do mau tesouro tira o mal, pois do que há em abundância no coração, disso fala a boca. Eu quero nessa manhã, nessa breve meditação, eu quero te convidar a te encher com novidades do Senhor Jesus Cristo, a te encher com aquilo que Jesus tem feito. Jesus nesses dias, irmãos e irmãs, amigos e amigas, tem curado. Eu não lembro quem é que me falou sobre uma criança que fez uma campanha aqui e foi curada de leucemia. Foi a Ju? Foi curada, é certo, Ju, é verdade, Ju. Foi curada de leucemia depois da campanha. Amém. Tem pessoas que fizeram a campanha e gastavam quantos reais de remédio para depressão? 600, 700 reais por mês de remédio de depressão. Semanas depois receberam alta. Jesus está fazendo coisas nesses dias maravilhosas, e eu quero te convidar a encher o teu coração de coisas boas, para que tu possa falar para alguém aquilo que Jesus está falando, e tire do teu coração as coisas ruins, porque daquilo que está cheio no nosso coração é aquilo que nós falamos. Que nós, como povo de Deus, venhamos a encher o nosso coração da palavra de Deus, que nós venhamos a encher o nosso coração da Bíblia Sagrada, que nós venhamos a encher o nosso coração das promessas de Deus. Tem promessa de Deus para a tua família. Irmão, eu sou um pastor que estou há alguns anos pastoreando, não muitos, mas em 2008 nós somos consagrados. E o que nós descobrimos no meio da igreja, não porque nós queremos, mas porque nos procuraram, de casais que estavam vivendo de fachada, casais que estavam dentro de casa, ou às vezes até nem dentro de casa, mas casados, mas não eram alegres. E eu louvo a Deus porque Jesus Cristo mudou muitos casais nessa igreja. Eu louvo a Deus porque Jesus Cristo trouxe a alegria para dentro de casa. Eu louvo a Deus porque casamentos de 7, 10, 15, 20 anos foram renovados para aquele tempo de namoro, em que nós olhávamos para nossa garota e dizíamos: essa é demais, essa é top, ninguém bota o olho nela, senão vai ter que se ver comigo. Eu chamo mais uns 10 amigos, quebramos o papo. Casamento de 7, 10, 15, 20 anos, que voltaram a mulher dizer: aquele lá, eu vou até o fim. Eu já imagino ele careca e barrigudo, mas eu vou até o fim, porque vale a pena. Jesus restaurou casamentos aqui nesse lugar e tem restaurado casamentos. O teu casamento, irmã, irmão, amigo, amiga, ele não precisa ficar assim. Coloca aos pés do Senhor Jesus Cristo. Começa a ver que Jesus pegou o melhor que ele tinha e colocou do teu lado. Está do teu lado o melhor. A melhor está do teu lado. Jesus escolheu a melhor e colocou do teu lado. A segunda melhor, a melhor está do meu lado. Jesus escolheu o melhor e colocou do teu lado. Tu não tem direito de viver triste. Tu não tem direito de viver abatido. Tu não tem o direito de sair daqui sem esperança.
Tu não tem o direito de continuar da mesma maneira, porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei. O Senhor tem feito muitas coisas maravilhosas, Ele quer continuar fazendo até o final do ano. Ele vai fazer muitas coisas ainda se nós nos colocarmos na presença da vida até o final do ano. Tem muitas coisas a serem conquistadas que eu recebi do Senhor, e isso eu quero dividir com vocês. Eu quero dividir que Jesus, Ele muda situações. Jesus, Ele muda o quadro dos teus filhos, Ele muda o quadro da tua família, Ele muda o quadro. E eu sinto nessa manhã de encerrar aqui e dizer que Jesus está olhando a tua família. Tu entrou aqui nessa manhã e Jesus quer que te alegre de novo. Jesus quer que tenha prazer de novo de entrar dentro da tua casa, dentro do teu quarto. Jesus quer que tenha prazer de novo. Nós estamos de passagem, falei muitas vezes essa manhã aqui. Estamos de passagem, mas Deus colocou tudo o que Ele tinha de bom aqui nesse mundo, para nós vivermos bem enquanto nós estivermos aqui. Então viva bem cada dia, viva bem cada momento, dependendo do Senhor Jesus Cristo. Aprenda mais de Jesus, aprenda mais, tenha certeza. Não sei se tu crê em palavra profética, mas deixa eu liberar. A tempestade está passando. A tempestade está passando. A paz vai voltar para tua casa. O que tem que voltar, vai voltar. Em nome de Jesus. Porque tu vai receber do Senhor o que tu tem visto. Recebe, te alimenta com aquilo que tu tem visto e ouvido. E isso vai ser bênção para a tua vida. Enche o teu coração. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. A tempestade vai passar. Eu te convido para ficar em pé. Nós repartimos aquilo que nosso coração está cheio. Que nosso coração possa se encher da graça de Deus, possa se encher da bondade de Deus. Eu quero convidar os diáconos, as diaconisas a já se posicionando, se quiserem já servindo a mesa, enquanto eu vou orar com a igreja. Se já quiserem servindo a mesa, que já podem servir. E eu quero, nesse momento, nessa meditação curta, esse capítulo 6 de Lucas, no versículo 45 que nós lemos, fala que do bom tesouro do nosso coração nós tiramos boas dádivas. E esse capítulo ele continua falando que nós vamos ser alegres e felizes quando nós ouvirmos a palavra, obrigado, e colocarmos a palavra em prática. Talvez essa manhã alguns de nós que estão acostumados a ouvirem uma palavra mais complexa na Santa Ceia, mais rebuscada, nós vamos ser felizes quando a gente colocar a palavra em prática. Aí vai ser como um homem que construiu uma casa sobre a rocha e não sobre a areia. Quando a gente colocar em prática. Então eu quero te convidar para emprestar o teu ouvido para Deus, e não alugar e não emprestar mais o teu ouvido para aquelas pessoas que só falam porcaria, que dizem não vai dar certo, que dizem larga dele, larga dela, que dizem a vida é assim mesmo, te acostuma, porque isso é o normal. Não. Quando cremos em Deus, quando temos Deus como nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na hora da angústia, quando temos o nosso Deus assim, as coisas começam a mudar, começa a criar outra cor. Eu quero declarar vindo a cor do céu para a tua vida. Então coloque em prática essa pequena palavra. Hoje só tivemos um ensinamento, só um ensinamento, de encher a nossa mente, encher o nosso coração com as coisas do alto. Procura encher o teu coração com as coisas do alto. Tira um tempo para abrir uma palavra e ler um versículo. Isso vai encher a tua alma e vai te dar força para prosseguir a caminhada. Quero te convidar, se tu puder fechar os teus olhos, eu quero orar contigo. Se tu puder colocar a mão sobre o teu peito.
Pai, em nome de Jesus, nesse momento, Deus, nós nos colocamos em Tua presença, nessa manhã de domingo, e Deus, nós ouvimos essa breve meditação. Senhor, eu quero nesse momento apresentar esse coração que está preocupado, está amargurado, talvez tenha um coração aqui traído. Eu quero te apresentar esse coração agora, Deus, e eu te peço, Deus, ajuda a esvaziar, esvazia todo sentimento que o inimigo foi semeando aí, sentimento de incapacidade. Deus vai tirando e vai enchendo com a tua palavra. Como o apóstolo Paulo não viveu com Jesus pessoalmente, mas ele recebeu de Jesus. Nós não estamos vivendo corporalmente com Jesus, mas, Senhor, nós cremos que Jesus está na casa, nós cremos que Jesus está conosco, cremos que a palavra de Jesus está conosco. Senhor, nós queremos aprender e viver o que esse Jesus tem para as nossas vidas. Nos ajuda, Deus. Alguns vão começar hoje uma caminhada de fé. Senhor, que eles possam ter força de ir alimentando a vida deles com a Tua palavra. Vem com a Tua palavra, Deus. Desperta em nós a vontade de nos alimentarmos da Tua palavra, não só daquilo que achamos, não só daquilo do que outros vão dizendo para nós, mas nos ajuda a nos alimentar dos milagres. Deus, hoje aqui apresentamos 2 milagres. Tem milagre para a família, Deus. Tem milagre para a família, Deus. Tem milagre para a família. Tem milagre para o casamento. Tem milagre para a empresa. Vem com esse milagre, Deus, em nome de Jesus, Deus. Que o nosso coração esteja preparado, cheio das coisas do alto, cheio do bem, para abrirmos a nossa boca e abençoarmos quem estiver à nossa volta. Não termos uma palavra de depreciação para nossa esposa, para o nosso esposo, mas uma palavra de ânimo. Deus, cuida do nosso coração, Deus. Nosso coração possa ser cuidado e alimentado por Ti, Deus. Em nome de Jesus.